Olá, professores e professoras coordenadores, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira formação, nossa primeira TPC do Inova Educação Anos Iniciais. Meu nome é Ana Paula, sou PCNP do ciclo 1. Então, vamos começar nossa formação, nossa TPC? Espero que todos estejam muito bem. Então, qual que é o objetivo da nossa pauta hoje? É refletir um pouquinho a respeito das premissas do programa Inova Educação nos anos iniciais. Subsidiar o desenvolvimento de cada componente, o inglês, a tecnologia e o projeto de convivência nas unidades escolares para fortalecer o ensino docente e a aprendizagem dos estudantes. Elencar os fatores que influenciam o ensino docente e a aprendizagem dos estudantes a respeito de cada componente. Então, no Inova, ele foi apelidado, pelo nosso secretário de Novinha. Então, ele tem 3 componentes curriculares, que é o tecnologia, projeto de convivência e inglês. Eu vou falar um pouquinho para vocês da tecnologia. É oferecer oportunidade aos estudantes para que aprendam a criar e a usar as tecnologias do século XXI, desenvolvendo seus próprios projetos, não se limitando aos dispositivos e equipamentos, mas trabalhando seus usos de forma consciente e responsável. Olha, gente, a tecnologia de hoje em dia, vocês podem ver que toda criança conhece. E às vezes sabe até mais do que a gente. Agora, vamos falar um pouquinho do projeto de convivência. O que é o projeto de convivência nos anos iniciais? É promover conhecimentos, atitudes e valores numa perspectiva humanista, reforçando o princípio dos 4 pilares da educação, estimulando o respeito ao próximo e a valorização da diversidade. Depois, a língua inglesa, que é proporcionar aos estudantes momentos de interação com a língua inglesa. Esse do inglês, gente, para os anos iniciais, eu acho que vai ser muito bom, porque é tudo novo para eles, né? Principalmente a língua inglesa. Então, eu acho que eles vão ficar muito felizes. Nesse contexto, integra o dia a dia por meio de aulas lúdicas e dinâmicas, para possibilitar o melhor aprendizado possível. Ali em cima, quando eu falo os 4 pilares, é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e aprender a conviver. Então, esse novinho, ele vem com esses 3 componentes, esse ano de 2022, de primeiro ao quinto ano. Que nem eu já comentei com vocês, ele já foi implementado, ele no Será, ele já foi implementado na grade curricular, trazendo também inovações, e novos tempos na grade. Inovações curriculares, mais o aumento de 5 tempos por semana na grade. Então, é o projeto de convivência, um para cada projeto de convivência. Língua inglesa, são 2, para a língua inglesa. Tecnologia e inovação, é um para tecnologia e um para ciências da natureza. Então, próximo. Como que é hoje? São 5 aulas diárias, que a gente já está acostumado, e um intervalo de 20 minutos. Antes era 50 minutos que a gente ficava por aula. Agora ele passa a ser 6 aulas diárias, com 45 minutos. E mais um intervalo de 20, que não mudou. O que muda é a duração das aulas de 50 para 45 minutos. E a permanência dos estudantes na escola de 4 horas e meia diária para 4 horas e 50 minutos. A grade curricular, eu acho que todos vocês já devem ter recebido, com esses novos componentes, fazem parte da grade esse ano. Então, nova educação, os pilares de apoio. Material. O material será enviado, tá? Quem não recebeu ainda pode estar entrando em contato com a gente, mas terá o material. A comunicação será através do centro de mídias, as formações, tudo baseado mais no centro de mídias. Mas nada impede vocês entrar em contato com a gente, porque também terá formação pela diretoria de ensino de Mojimirim. A comunicação, que nem eu falei para vocês, vai ter sempre atualização no site do Inova para incorporar informações sobre a implementação dos anos iniciais. Então, depois eu passo o site para vocês do Inova, tá bom? Bem no finalzinho eu vou ver se eu consigo passar para vocês. A realização de lives, tira dúvida, isso sempre vai ter, principalmente no centro de mídias, eles estão fazendo isso a semana toda, porque é um projeto novo, tem muitas dúvidas, então terá novas informações periodicamente.
o envio de documento orientador com maior detalhes sobre o programa, tá bom? Mesmo se você tiver alguma dúvida, receber um documento, não entendeu, pode estar dando uma ligadinha para a gente, tá bom? Metodologias ativas. As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista. O que é isso? Eles querem o aluno participando de tudo, tá? Não é mais só o professor que detém assim, o conhecimento, que sabe tudo. Não, o aluno passa a ser o protagonista dos saberes, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Ele passa a ser o protagonista, mas ele não deixa de ter o professor por detrás dele ali, ensinando, incentivando, experimentando. Ele precisa sempre do professor. Mesmo que venha qualquer tecnologia, metodologia, sempre vai precisar de um professor. Os materiais didáticos. O componente tecnologia e inovação foi criado pela SEDUC em 2019, com o programa Inova. Foi pensando em formar cidadãos capazes de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma consciente. Então, não adianta a criança ter alguma coisa na mão e ela não compreender o que ela está fazendo, né? Utilizando, assim, de qualquer forma. Ela precisa aprender a tecnologia de forma consciente. Ela precisa ser crítico, ela precisa significar, ela precisa ter um significado para aquilo. Fazer uma reflexão, ter ética. Tudo isso ela vai aprender na onde? Na escola. Então, na escola que ela vai possibilitar a reflexão sobre o uso das tecnologias digitais de informação e computacional, que é as TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Computacionais, proporcionando oportunidades de pensar sobre os riscos e oportunidades advindas de diferentes ambientes e ferramentas. Por que utilizar as tecnologias desde os anos iniciais? Gente, eles não vão utilizar as tecnologias desde os anos iniciais, eles já usam. Você pode perceber que tem muitos bebezinhos que já estão usando a tecnologia, já sabem mexer no celular. Então, a tecnologia é uma ferramenta poderosa no processo de ensino, contribuindo significativamente para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo das crianças. As imagens comunicam mais do que palavras e permitem a construção de conceitos importantes. Além disso, a velocidade com que criamos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, ágil e lógico, colaborando para a flexibilidade do aprendizagem. Então, temos os eixos estruturantes, né, que é o letramento digital, o pensamento computacional e as TDICs. O lúdico e o processo criativo. O lúdico é um recurso metodológico de suma importância para auxiliar a aprendizagem das crianças através das brincadeiras e atividades mão na massa. Ana Paula, o que será que é atividade mão na massa? A criança, lembra que eu falei lá no começo, o protagonista, ele passa a fazer as atividades dentro da sala de aula. Vamos supor, vai ter lá no caderninho de vocês, eu vou me reportar que é o 5º ano, tem a bonequinha lá para ser feita. Então, eles vão trazer o material de casa, eles vão pôr a mão na massa, eles vão estar fazendo o trabalho deles, tá? Passa assim, o professor não dá pronto, eles vão estar fazendo, seria o mão na massa mesmo. Trabalhando conteúdos de forma alegre e criativa, pois possibilitamos a exploração do ambiente à sua volta, a troca de experiência e despertamos a imaginação, proporcionando uma aprendizagem prazerosa e significativa. A cultura make e o mão na massa. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Em projetos mão na massa, o processo mais rico acontece durante as aprendizagens na fase de criação e investigação, na troca entre todos, durante a condução do projeto. O erro nesse tipo de atividade contribui para o desenvolvimento da investigação e para o levantamento de hipóteses, desenvolvendo o estudante de maneira integral. O que eu quero dizer com essa cultura make e a mão na massa? Olha, vamos supor, eu fiz lá um robozinho e eu quis colocar na tomada. A hora que eu coloquei, ele explodiu. Gente, vai fazer o quê?
tendo um adulto, tá, por perto, pode acontecer. O professor vai estar lá e o erro faz parte do processo. É isso que a criança tem que estar sempre em mente. Ele fez lá um carrinho, não funcionou, não andou. Então vamos abrir, vamos ver o que aconteceu. A criança tem que estar ciente desse erro, que pode acontecer. Olha, eu tenho para vocês, né? Esse material, se eu não estiver enganada, ele é do 5º ano, tá? Depois eu corrijo para vocês se eu estiver errado. Ele é super fácil de fazer, tem todo o material que dá para ser. Não vai precisar de compras, né? Muita coisa. Ele é feito com papelão, com tampinhas de garrafa, é um material bem simples. E o CIEBP oferece diversas atividades que são desenvolvidas presencialmente em nossos espaços, sendo divididas em 3 modalidades distintas: trilhas formativas, formação de professores e mentoria. Todos são ancorados por metodologias ativas que priorizam o protagonismo, resolução de problemas, pensamento computacional e colaboração. Então, vocês podem estar entrando nesse site, ele tem assim, ele ensina passo a passo como fazer o carrinho, ele ensina como fazer um robô. Então, pode estar levando na sala de informática para as crianças estar conhecendo. Podemos aprender com nossos estudantes? Sim, a tentativa e erro fazem parte do percurso. Então, a criança ela tem que tentar e ela tem que entender que ela pode errar, tá bom? Saber onde queremos chegar é essencial para não desistirmos do caminho. Planejar é importante, mas é preciso colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, eu preciso também, gente, fazer um planejamento. O que eu vou confeccionar? O que eu vou precisar? Quais os materiais que eu vou precisar? Então, precisa de todo um planejamento. Às vezes é um papelão, precisa de um papelão, mas na escola às vezes não tem. Então, eu preciso fazer todo um planejamento. Então, precisamos saber onde queremos chegar, o que aquilo vai dar, tá bom? E a tentativa mostrar para a criança que ela pode sim construir e desconstruir, tá bom? Até chegar onde ela quer realmente. Vou falar um pouquinho para vocês do projeto de convivência. O que significa para você uma boa convivência na escola? Vou dar um minutinho para vocês estarem pensando. Pronto, gente? Deu para pensar aí um pouquinho? Pense, vire e fale. O que significa para você uma boa convivência na escola? Bom, para ter uma boa convivência na escola, eu preciso ter o autoconhecimento. Eu preciso ter a autorregulação, a empatia, a consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisões responsáveis. O que é esse autoconhecimento? Será que é? É a capacidade para compreender as próprias emoções, pensamento e valores. Esse autoconhecimento. Às vezes eu briguei com uma criança, vamos supor, vamos citar lá um aluninho, ele brigou com o outro. O que ele está sentindo naquele momento? Ele está com raiva, né? Ele está decepcionado? Ele precisa se autoconhecer. Bom, autorregulação é a capacidade de gerenciar emoções, pensamentos e comportamentos de forma eficaz. Vamos supor assim, a capacidade de gerenciar emoções. Tem criança que ela fica, vamos supor, meninas, elas acabam brigando porque a amiguinha não quis falar com ela naquele dia. Então, cabe ao professor estar gerenciando essas emoções, né? Por que ela não quis falar? Talvez naquele momento ela tinha um outro compromisso com a amiguinha. Então, precisa estar ensinando esse gerenciamento, esse pensamento, esse comportamento de uma forma eficaz. A consciência social nada mais é do que a empatia, é a capacidade para compreender as perspectivas e sentir empatia pelos outros. Gente, a gente não vai gostar de todo mundo, tá? Mas a gente precisa respeitar todo mundo. Então, a gente precisa ter empatia pelo outro, se pôr no lugar do outro. Assim, é a melhor coisa que você faz quando acontece alguma coisa, se fosse comigo, ter esse pensamento. As habilidades de relacionamento, capacidade para estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Eu sempre penso que, vamos supor assim, você tem que se relacionar com todos, né?
mas ter um relacionamento saudável. Porque quando às vezes alguma coisa não está fazendo bem pra gente, o que que a gente faz? Se afasta, mas a gente não precisa falar mal, a gente não precisa brigar, a gente não precisa discriminar, xingar, nada disso. É só você se afastar. O relacionamento não tá legal para você, é só se afastar. E a tomada de decisões responsável é a capacidade de fazer escolhas consciente e construtiva. Então, às vezes, a gente, vamos supor, lá para o sexto, sétimo ano, eu sempre falei isso muito com os pais, eu acho que é o momento que os filhos mais precisam da gente. Por quê? Porque eles precisam ter escolhas conscientes e construtivas. Porque um amigo, quando ele apresenta para você uma droga, você não é teu amigo, se é uma coisa que não pode ser falada para todos, então não é legal. Então, passar isso para as crianças, né? As escolhas conscientes que ele fizer vai ser responsabilidade, ele passa a ter uma responsabilidade ali da escolha que ele fizer. O material do projeto de convivência de 2022 foi cedido pelo Instituto Vila Educação. Esse Vila Educação, gente, ele assim, eu entrei lá para conhecer um pouquinho, tá? Ele foi criado em 2014, esse projeto. Ele é organizado, é organização da sociedade civil e interesse público. Ele não tem fins lucrativos, ele tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento humano por meio das habilidades socioemocionais em diversos contextos sociais. Além de desenvolver e implementar o programa Compasso Socioemocional em escolas de educação infantil e ensino fundamental 1. O Instituto Vila Educação realiza consultoria, promove palestras, workshops e cursos alinhados ao desenvolvimento da competência socioemocional. Depois esse, tá? Do Vila Educação, eu mando para vocês o link, tá bom? E o outro que eu comentei com vocês do... Ah, esqueci o nome agora. Depois eu mando para vocês, tá bom? O caderno do aluno, ele virá, todos já devem ter recebido, cada aluno traz um caso, cada aula traz um caso a ser discutido com os alunos em grupo, chegando ao final da aula com uma atividade individual. Então, esse material, ele virá no projeto de convivência para o aluno. Para o professor, ele não tem digital, tá? Não terá por direitos autorais, mas ele virá até o dia 15 de março, mais ou menos, esse material virá impresso para o professor. Assim que chegar na diretoria de ensino, é claro que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Foco no trabalho com as competências socioemocionais de acordo com a BNCC e o Currículo Paulista. A Base Nacional Comum Curricular, a competência geral 6. Então, qual que é o objetivo? É promover conhecimentos, procedimentos, atitudes e valores numa perspectiva humanista, reforçando o princípio dos 4 pilares. Aquele que eu falei para vocês logo no comecinho da formação, que eu aprendi a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Estimulando o respeito ao próximo e a valorização das diversidades, integrar os aspectos cognitivos e desenvolver o autoconhecimento. Então, assertividade, foco e atenção, escuta, atenta, autorregulação e autoconhecimento. Foi o que eu falei um pouquinho para vocês de cada um. Esse livro do projeto, né, do projeto de convivência, ele não virá 4 livros. É um livro por série com 4 unidades. Então, o que vai aprender na unidade 1? Habilidades para aprender. No 2, empatia. 3, lidando com emoções. E o outro, resolução de problemas. Esse livro, assim que chegar nas escolas, ele vai ter que ser colocado um selo, tá? É um selo de direitos autorais. Já foi enviado, tá? Quem ainda não retirou, tem que retirar na diretoria de ensino. Porque, como tem direitos autorais, precisa ser colado no livro antes de ser entregue para cada aluno. O projeto, como que ele funciona? São aulas semanais com duração de 45 minutos. Lembra que eu falei lá no comecinho para vocês? Né? Como ele é novo, esse projeto, ele não tinha na grade, então é 45 minutos. Era 50, passou a ser 45. Aulas com roteiro para o professor. Esse livro, que virá para vocês até o dia 15 de março,
ele vem toda a explicação para o professor, como que ele deve agir, como que ele deve falar, como que ele deve conduzir sua aula. Mas nada impede que o professor, né, faça um compilado ali com o que ele deve fazer, o que ele deve modificar. Nada impede, tá bom, gente? O livro é um norte para o professor. Por quê? Ele tem textos em itálico, em negrito, né, que é para ler para os estudantes. Mas nada impede que o professor, né, lê a orientação e, para minha classe eu preciso fazer de uma forma diferente. Nada impede que o professor faça isso, tá? O texto normal é orientação para os professores, entre parênteses, são respostas possíveis. Não fica aquela coisa ali, ó. A criança explicou alguma coisa de uma forma que ela pensou naquele momento. Então, não o professor falar, não, não é isso. Não, passar a resposta dele para os outros amigos e ver como que ele está pensando naquele momento. As sequências didáticas das escolas, seguir a ordem das seleções das aulas completa, né? Então, seguir a primeira unidade, a segunda, a terceira e a quarta do projeto. Projeto de convivência, que é organizar os estudantes em dupla. Deixar de fazer, sabe, gente, um aluno atrás do outro. Então, vem sugerindo aqui, tá? Cabe ao professor também isso, organizar o estudante em duplas. Sabe aquele U? Eu gosto muito do U, eu acho que dá muito certo. Pense, vire e fale. Então, tem sempre assim com a criança que ela tem que pensar, ela tem que virar, falar, olhar no olho do outro quando ela estiver falando. Chamar os estudantes aleatoriamente para compartilhar suas respostas. Eu não sei vocês, mas eu acho interessante fazer uma caixinha com o nome de todas as crianças, não sei, daí dá uma pensada aí. E tá tirando ali um nome, porque eles vão estar prestando mais atenção. Poxa vida, daqui a pouco vai ser o meu nome que vai ser retirado daquela caixinha. Fazer uma caixinha bem legal, colocar o nome deles, do que se chamar aleatoriamente. Eu acho que quando você faz isso, ele se sente mais importante. Chamar os estudantes voluntários para compartilhar suas respostas. Não falar assim, ó, João, vem aqui e responde isso. Não. Perguntar primeiro quem quer responder. Porque pelo menos não fica aquela coisa, o João às vezes não quer responder, ele está com medo. Então, sempre jogar para eles. Quem quer participar, quem quer falar, devagarzinho eles vão se soltando. Os sinais de atenção não verbais, as respostas não verbais, e as respostas sem julgamento. Então, mesmo que eu não concorde com aquela resposta, não cabe a mim fazer julgamentos. Eu posso, sim, depois chamar o aluno sozinho e falar, olha, será que aquela resposta que você deu, será que você não está, assim, sendo muito radical? Será que... Aí conversar com ele em particular, mas no momento, tá? Não ficar julgando, porque tá errado, porque não tem como, tá bom? Os exercícios para o cérebro. Os exercícios para o cérebro são jogos e brincadeiras que trabalham habilidades das funções executivas. As funções executivas são 3 habilidades cognitivas, que apoiam o desenvolvimento da autorregulação, da aprendizagem socioemocional. Esse também, depois a gente vai mandar para vocês, tá? Uma explicação de como fazer. É super legal, viu, gente? Porque a criança ela precisa ter atenção, ela precisa ter memória e o controle inibitório. Agora, gente, eu vou passar a palavra para a PCNP, a Daniela, que é de inglês, tá bom? Já me despeço de vocês, meu muito obrigado e um beijo no coração. Olá, pessoal, tudo bem, professores coordenadores? Espero que vocês estejam tudo bem. Sou a Daniela, como ela já falou, PCNP de Língua Inglesa, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa formação de ATPC, falando um pouquinho do inglês, o uso do CMSP como ferramenta pedagógica, né, que agora a gente tem. Vamos lá. Então, com essa inclusão do Inova, o inglês também foi inserido, né, juntamente com os outros componentes. Sabemos que no estado, nós do ensino fundamental 12, ensino médio, já tínhamos o inglês, né? Mas para os pequenininhos, os anos iniciais, não tinha a língua inglesa. Então, ela foi inserida agora para eles. Para eles é algo novo, né? Então, a gente precisa, primeiro,
fazer com que eles tenham o gosto pela língua inglesa e começar do zero mesmo, né? Isso é começar do zero com eles, fazer com que eles entendam o que é a língua inglesa, que a língua inglesa é uma língua falada em todo mundo, que todas as pessoas devem falar a língua inglesa, passar mesmo essa aprendizagem do zero para que eles possam compreender e aprender na linguagem deles, né? Aprender na linguagem própria da infância. Esse primeiro contato com a língua inglesa, ele tem que ser de forma bem lúdica, né? Nós sabemos que não é a mesma abordagem que a gente faz lá no Fundamental 2, lá no ensino médio, com os pequenos. É uma abordagem totalmente diferente. E eu me coloco no lugar de vocês, que são professores, talvez aí, de ensino médio, Fundamental 2, e que pegaram esse novo desafio, né? Porque é um desafio, um novo desafio, ensinar o inglês para crianças, né? É uma abordagem totalmente diferente. É um outro comportamento que nós, professores, precisamos ter com eles, né? Nós precisamos ter essa postura diferenciada com os pequenos. Os pequenos precisam muito do lúdico, então nós vamos ter que passar a língua inglesa para eles de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, de uma forma a qual eles venham se interessar, né, pela língua inglesa, fazer com que eles se aproximem através de música, através de dinâmicas, né, tornar essa aprendizagem para eles bem significativa. Então, olha como que vão ser essas características aí da língua inglesa. Ela vai ser muito mais pautada na oralidade, tá? O que é isso? Como eles estão agora em fase de aquisição aí, né, da alfabetização, a gente não pode ficar focado na parte escrita com eles. Então, nós vamos trabalhar muito com eles a oralidade na língua inglesa. E como que a gente pode introduzir essa oralidade na língua inglesa? Através de música, através de pequenos vídeos, historinhas ilustrativas aí, usando os recursos digitais também, né? E aí a gente vai passar para eles toda essa oralidade, tentar fazer dinâmicas com eles, teatrinhos, muito mais pautado na oralidade do que na parte escrita. O mesmo conteúdo, né, como a gente vai ver depois dos livros, eles vêm todos com os áudios. A gente pode baixar esses áudios no nosso computador. Nós temos aplicativos que vão ter esses áudios, os quais eu posso estar abrindo durante a minha aula para estar sendo usado com esses alunos. A gente tem que trabalhar também toda a dimensão cultural com eles, né? E eles vão acabar fazendo esse pareamento de como é a cultura de um outro país e como é na cultura do nosso país. Isso a gente pode incluir comidas, datas comemorativas, tudo isso de forma dinâmica, é claro, né? Fazendo atividades diferenciadas. Para quê, gente? Para que essa aprendizagem seja significativa para eles. Então, se eu trabalhei um conteúdo ali, com certeza depois eu vou fazer ele de uma forma mais prática. Como que eu vou fazer na forma prática? Então, se eu trabalhei cumprimentos, eu vou ter a musiquinha do cumprimentos, eu vou ter depois um desenho, um diálogo que vai ter aqueles cumprimentos, eu vou fazer o teatrinho com eles, tentar fazer esse teatrinho, né? Então, a abordagem é bem diferente, trabalhando essa ludicidade que eles tanto precisam para estar adquirindo esse conhecimento, tá? Vale lembrar também que o mesmo conteúdo ali que eu vou passar para o primeiro ano, vamos pegar esse mesmo conteúdo de greetings, né, de cumprimentos. Para o primeiro ano, eu vou ter uma abordagem. No terceiro ano, eu já posso me aprofundar um pouquinho mais, porque eles já têm essa aquisição aí da escrita. Então, eu já posso ir apresentando. Desde o primeiro ano, a gente já pode apresentar, assim, a forma escrita, mas não fazer com que eles venham escrever de fato. Já no terceiro ano, eu já posso pedir, avançar um pouquinho mais, né? Até mesmo lá no quarto, quinto, eu já posso inserir uma crossword, que é uma cruzadinha ali, ou um caça-palavras, né? Bem simples, mas eu já posso ir me aprofundando um pouquinho mais. Então, aprender novas culturas, como eu falei, ressignificar a própria cultura, a gente faz esse pareamento, né? De como é no meu país e como é em outros países. A interpretação de mundo fica mais ampla. Ele vai ter uma noção muito maior
do que somente o país dele, né? Ele vai ver quantas coisas novas ele vai ter que aprender, ele vai conseguir aprender dentro da aula da língua inglesa, né? Ele vai conseguir aprender uma segunda língua e vai fazer com que o estudante desenvolva novas conexões neurológicas. Então, tudo isso, a cabecinha da criança, ela vai se expandir, né? Ela consegue fazer essa expansão e aprender, fazer tudo de maneira lúdica, ela vai conseguir fazer a aquisição dessa nova língua de uma forma muito fácil. Para nós que somos mais velhos, ela vai trabalhar a neuroplasticidade do nosso cérebro, ou seja, vai ajudar com que a gente não envelheça tão rápido aí, né? A nossa mente aí fique mais ativa. Vamos lá. Então, as aulas de anos iniciais são mediadas por tecnologia. Então, a língua inglesa tem um grande aliado aí, né, que é o Centro de Mídias. Nós teremos o Centro de Mídias para ajudar nessas aulas de língua inglesa. Vão ser 2 aulas semanais, de 45 minutos. O professor especialista ministra a aula e o professor regente acompanha. Então, o professor regente da sala de aula, ele deve continuar ali, junto com o professor especialista, tá? No caso da escola ainda não ter o professor especialista, o professor regente da sala vai ter o centro de mídias para estar auxiliando ele aí, ele pode colocar um repositório, porque nem todas as escolas, vocês sabem que tem ao vivo, né? Você pode estar ali participando ao vivo, mas a gente sabe que muitas vezes na escola não é viável estar acompanhando ao vivo, não dá certo o horário. Mas tudo isso fica no repositório, todas as aulas vão ficar no repositório para ajudar tanto o professor especialista como o professor regente da sala. Porque nessas aulas, esses professores que vão estar ministrando no centro de mídias, eles vão estar passando as dinâmicas, como que deve ser falado, como que deve ser a abordagem, como que você vai trabalhar aquele conteúdo com as crianças, tá? Além de ser diferente, né? As crianças vão estar usando uma tela, que eles gostam tanto de uma tela, né? Para auxiliar nessa aprendizagem, tá? Então, olha lá, o CMSP fará a transmissão de aulas de inglês semanais, tá? Para todos os anos dessa etapa. Então, vai ter, cada dia da semana, vai ter um específico aí para vocês, vai ser especificamente para uma série, tá? Aí tem toda uma grade que vocês podem estar acessando depois no site do Inova. As ATPCs também para os professores regentes da sala e os professores que são especialistas na área, tá? A pauta, né, da língua inglesa, é claro, pode ser assíncrona ou síncrona. E lembrando também que os professores regentes da sala é opcional esse ATPC, mas a gente sabe que é muito importante que esse professor regente também venha acompanhar o ATPC de língua inglesa, porque nesse ATPC de língua inglesa, ele vai ter uma noção maior. Essas ATPCs, elas vão ter momentos de tirar dúvida, sempre vai ter ali uma pergunta e uma resposta, né? Sempre vai ter esse canal de comunicação para auxiliar. Então, é mais uma ferramenta que ele vai ter para auxiliar ele toda semana, tá? As ATPCs são fixas, de segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia 15, no canal Formação, pensada no professor PEB 1 e no especialista. Então, para isso que vai ser feita, tá? Para auxiliar os dois, não somente o especialista de língua inglesa. Os desdobramentos, eles vão ser feitos em forms, sempre vai ter lá no canal, né, que vai ser esse canal de comunicação entre os professores regentes, especialistas e também com quem está ali fazendo a TPC da semana, tá? E sempre os temas vão ser significativos para esses professores, tá, gente? Ele não vai ser um tema aleatório, ele vai ser significativo para vocês que estão dentro da sala de aula. A oferta centralizada e descentralizada. Como eu já falei para vocês, as aulas do CMSP são ao vivo, né? Tem as aulas ao vivo, a qual vocês podem estar entrando depois de 15 minutos para fazer a interação junto com o pessoal do CMSP que vai estar ali ministrando a aula. E também nós teremos as aulas inéditas, gravadas e disponibilizadas para vocês estarem fazendo aí
recuperação, aprofundamento, tá usando como ferramenta na sua aula, elas estarão também gravadas. Toda semana vai ter aula nova, tem aula de apresentação do livro, depois tem aula das lições, como você vai fazer a sequência didática dessas lições, como você acessar os áudios, então é tudo bem completo, tá? Depois a gente também pode estar fazendo um ATPC para vocês de como tá usando o aplicativo, tá? Que tem o livro Hello tem um aplicativo que você pode estar usando durante a sua aula, você pode estar riscando nesse aplicativo aquilo que você está falando, fazendo junto com eles, tá? É bem legal. Então, como eu falei, 15 minutos ao vivo dessas aulas que são ao vivo, né? 15 minutos ao vivo com o professor do CMSP, depois os 15 minutos de interação com o professor da rede, e 15 minutos de encerramento na escola, que vocês vão encerrar da maneira que foi ali proposta. E o material de apoio e roteiro do professor sempre fica no repositório uma semana antes. Então, vocês vão ter sempre com antecedência tudo aquilo que vocês vão abordar na aula de vocês, tá? Vocês podem estar olhando no repositório que vocês vão ter lá disponível como acessar esse conteúdo e como fazer o desdobramento aí da sua aula. Como eu falei para vocês, no CMSP, cada dia da semana, nós temos aí uma aula específica para um ano específico, de segundo, primeiro ano, de terça-feira são aulas para o segundo ano, quarta-feira a aula ao vivo para o terceiro ano, quinta-feira aula ao vivo para o quarto ano e sexta-feira aula ao vivo para o quinto ano, tá? E aí tem os horários também que vocês podem estar acessando, tá? Junto com seus alunos ou não, tá? Aí, conforme vocês decidiram, cada escola decidiu fazer. E tecnologia também, tá? Vale lembrar que tecnologia também tem aula ao vivo. E, lembrando mais uma vez, não esqueçam que no repositório elas também ficam disponíveis, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os materiais que nós recebemos, né? Nós, como professores de inglês, sabemos o quanto é importante ter um material didático para ser seguido com as crianças. Esse material didático não foi escolhido aleatoriamente, ele foi todo pensado, porque eles têm abordagens, assim, uma linguagem bem específica, muito ilustrativa, eles trazem projetos, eles têm atividades mão na massa, como a gente falou lá em cima, que é tão importante nessa fase, né? Então, eles têm essa linguagem muito significativa para as crianças. E foi por isso que eles foram escolhidos, ok? Então, como a gente viu, são 2 materiais. Foi escolhido o Brick by Brick para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, como vocês já receberam na escola de vocês. E para o quarto e quinto ano do ensino fundamental, foi escolhido, né, o livro Hello Kids. Nós temos 2 livros para ser trabalhados nessa primeira fase de anos iniciais, tá? Todos começando pelo volume 1, porque é uma abordagem nova para todos, de primeiro ao quinto ano, então vai ser o conteúdo de volume 1, tá? Vale lembrar, como eu falei para vocês, que o mesmo conteúdo, ali, uma mesma habilidade, no primeiro ano, no terceiro ano eu posso me aprofundar um pouquinho mais, né? No quarto, no quinto, aí eu vou percebendo como que tá a minha sala, como que minha sala tá fazendo essa aquisição aí desse conteúdo e vou conseguindo fazer esse aprofundamento com eles, tá? Aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que percebemos, somos e desejamos, quando há alguma lógica nesse caminhar. No meio de inúmeras contradições e incertezas, a qual ilumina o nosso passado e presente, bem como orienta o nosso futuro. Levando em consideração isso daí, a gente fala que a aprendizagem significativa, principalmente dentro da língua inglesa, nós conseguimos encontrar nesses livros atividades de mão na massa, que vão ajudar essa criança a fazer com que a língua inglesa seja significativa. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, ali o conteúdo de Páscoa, eles vão ter
os livros têm cards, os livros têm adesivos, os livros têm... já na primeira lição, vocês veem que tem um robozinho, o qual eles vão fazer, pegar o adesivo, personalizar ali aquele robozinho deles, né? Então, é tudo muito mão na massa. Como a gente já disse antes, a grande necessidade que as crianças têm desse mão na massa, né? De aprender fazendo, construindo, né? E o material... Então, os dois livros trazem esse tipo de material. Vai trazer cartões, vai trazer uma ilustração a qual eles vão recortar, vão pintar, vão levar para casa em forma física, né? Como eu falei, por exemplo, terá um coelhinho, porque eles vão colar, recortar, levar para casa. Vai ter os adesivos que eles vão colar para identificar quando é de dia, quando é de noite, um exemplo, né? Então, eles vão ter todo esse material que vai ser de apoio para as aulas de língua inglesa. Então, através de todo esse material, o livro também traz projetos que você pode estar trabalhando com os alunos, tá? O livro também traz, além das musiquinhas que você pode baixar na intranet, você pode baixar pelo aplicativo, tá? Tudo isso vai estar ajudando nessa construção dessa aprendizagem significativa. Eles vão ver que o mão na massa vai ajudar eles nessa parte que eles tanto precisam, lúdica. Porque nossas crianças nessa fase, mais uma vez eu ressalto, que a língua inglesa deve ser repassada de uma forma lúdica, prazerosa, tendo significado para eles, né? Com certeza eles vão lembrar lá de vocês que foram as primeiras professoras deles de língua inglesa. Eles vão lembrar muito mais daquele teatrinho que você fez, eles vão lembrar daquela música que você fez, né? Por isso o importante é vocês terem aquela rotina. De toda aula vocês começarem com a rotina, colocar na lousa a data. Mas eles nem sabem ler. Não tem problema, mas eles vão começar a entender que você está colocando a data para eles ali na lousa e que aquela data está diferente da professora regente de sala, né? Que aquela data está escrita em inglês. Eles vão saber na musiquinha identificar a palavrinha que você fez eles repetirem. Então, eles vão identificar. Quando eles ouvirem aquela palavra em casa, num vídeo, num filme, num jogo, onde quer que eles ouvirem aquela palavrinha, eles vão assimilar. Eles vão fazer essa assimilação. E eles vão conseguir, poxa, eu aprendi isso na aula de inglês, né? A teacher me ensinou, né? Então, ter sempre essa rotina com eles que vai fazer essa memorização. Esses exercícios do cérebro também podem acontecer na língua inglesa, né? Sempre vai ter atividades ali de jogos, brincadeiras. Eles aprendem muito quando a gente passa uma brincadeira, um jogo, principalmente de memorização. Eles têm uma capacidade de memorização fantástica, né? Muito mais do que a gente. E aí eu peço que vocês tenham todo esse cuidado com os pequenos, tá? E que eu sei que vocês já estão buscando conhecimento. E eu espero que nós possamos estar ajudando vocês cada vez mais agora. Sempre vai ter encontros que nós vamos estar buscando formações para trazer para vocês, tá? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente. Não entendeu algum enunciado, como a Ana Paula já falou, pode estar falando com a gente. Nós vamos estar preparando mais material para vocês referentes aí ao Inova dos anos iniciais. Ana Paula, quer complementar com alguma coisa? Não, só passar o link para vocês, eu acho que está no final. Tá. Você está podendo entrar no Inova Educação Anos Iniciais, oficina de inglês, Inova Educação para os anos iniciais de inglês, o uso do material didático mesmo, tá? E oficina de tecnologia e inovação. Mas é isso mesmo, tá bom? Muito obrigada. E todo esse PPT, né, Ana Paula, a gente vai estar disponibilizando também depois para vocês, tá bom? Então, eu já vou me despedindo também. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar sempre participando com a gente aí nas próximas formações. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Bye, bye.